Eu sou o irmão Elton Martins e você está no canal A Verdade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Hades, também conhecido como o mundo dos mortos ou inferno. Hades é outro nome dado a Plutão, um deus grego do submundo ou inferno. Este nome acabou sendo transferido para o seu próprio reino dos mortos. Este Hades dos gregos tinha basicamente duas partes. Uma parte mais profunda, às vezes chamada de Tártaro, onde as almas eram castigadas, e outro lugar destinado para as almas abençoadas, que tinha o nome de Campos Elíseos. Mas é muito importante termos uma certa cautela ao colocarmos essas ideias pagãs gregas no vocabulário cristão. A palavra Hades não deve ser definida a partir do seu uso grego, mas do Novo Testamento. A palavra Hades é usada cerca de 10 vezes no Novo Testamento, mas eu quero lhe mostrar 5 delas. Mateus capítulo 11, versículo 23, nos traz o seguinte texto: E tu, Cafarnaum, que te ergues ao céu, será batida até ao inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Nesse texto encontramos a palavra inferno, que do grego significa Hades ou Hades. Hades. Estarei deixando aqui nos comentários o link deste site onde tem a pronúncia corretamente. Aqui, céu e Hades são expressões proverbiais para uma maior exaltação e uma maior degradação, falando que Cafarnaum seria abatida da sua exaltação para uma grande degradação. Temos outro texto em Mateus capítulo 16, versículo 18, que nos diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Neste texto encontramos novamente a palavra Hades. Acho que eu pronunciei correto, né? Porém, aqui a expressão portas do inferno é totalmente figurada. Temos até outros textos que falam desta mesma expressão, como Isaías capítulo 38 e versículo 10, que nos diz assim: Eu disse, no cessar dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante dos meus anos. E também Jó, no capítulo 38 e versículo 17, vem nos dizer assim: Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? A expressão portas do inferno, que está em Mateus capítulo 16, versículo 18, significa que o poder da morte não pode evitar o avanço do reino de Deus, e que a vitória é certa àqueles que pertencem a Deus. Esse texto também pode se referir ao ataque do reino de Satanás, que será derrotado pelo nosso Jesus. O texto de Lucas capítulo 16, versículo 23, vem nos dizer assim: E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Nesse texto também encontramos a palavra Hades, ou Hades. Nesse texto, a palavra Hades é claramente usada para um lugar de tormento, em contraste com o lugar de bem-aventuranças. A palavra aqui é usada para designar um lugar de punição. Fica bem claro nesse texto que de fato existe um lugar de bem-aventurança, o paraíso onde estava Lázaro, e onde estava o rico, no Hades, um lugar de punição e um lugar de tormento. Aqui leremos dois textos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo 27. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E o outro texto é Atos capítulo 2 e versículo 31. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Esta é uma passagem um pouco complicada, pelo fato de existir uma citação do Antigo Testamento, com um significado que é bastante discutido. Todavia, a opinião geral é que esse texto se refere à descida de Cristo
ao reino dos mortos para pregar aos pecadores e libertar os justos do compartimento superior do Hades e levá-los ao céu. Mas o problema dessa explicação é que Jesus já havia falado que o Hades era lugar de tormento. E ele mesmo disse para o ladrão lá da cruz: em verdade vos digo que estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23 e versículo 43. Esse texto em específico não está falando de um lugar de tormento, mas do mundo dos mortos ou simplesmente da sepultura, conforme nós podemos ver no livro de Salmos, Salmos capítulo 16 e versículo de número 10. Neste salmo, a palavra inferno no seu hebraico original seria Sheol. Calma aí, deixa eu pegar aqui, calma aí. Sheol, Sheol. Melhor, né? E essa palavra, muitas das vezes, simplesmente significa sepultura. Então, uma visão diferente, que não seria, na verdade, que estaria falando do lugar de tormenta, não, mas simplesmente estaria falando da sepultura. Apocalipse capítulo 1 e versículo 18. Este texto, ele também tem um sentido figurado. Quando Jesus diz que está segurando as chaves da morte e do Hades, do inferno, significa que ele tem o poder para definir o destino de uma alma. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temais antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É ele que pode dizer: vinde benditos de meu Pai, e também dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Lucas capítulo 16, versículo 23, só fortalece a ideia de que a palavra Hades no Novo Testamento significa a residência dos pecadores mortos. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ah, tudo bem, irmão Elton, você mostrou vários textos aí, mas e aí? O Hades existe? O mundo dos mortos existe? Existe de fato um lugar de tormento? Meus irmãos, a passagem de Lucas capítulo 16, versículo 19 a seguir, onde fala sobre o rico e sobre o mendigo Lázaro, nos deixa claro que de fato existe o Hades, o inferno. Existe este lugar de tormento, aonde as pessoas que não recebem a Jesus, aquelas pessoas que rejeitam a Jesus, estarão indo para este lugar. E aqueles que morrem, dormem em Jesus, aqueles que têm a Jesus Cristo, deixa claro que quando eles partirem desta terra, eles estarão num lugar de gozo, estarão num lugar de paz. Uma coisa é certa: o céu existe e o inferno, o Hades, também existe. Foi tratado aqui alguns textos, alguns sentidos é figurado, falando apenas da sepultura, outros sentidos vêm para falar sobre a exaltação ou abatimento de uma pessoa, a degradação. E tem um sentido também que foi trazido, que fica bem claro, de um lugar de tormenta, o Hades. João, capítulo de número 3 e versículo 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, às vezes as pessoas podem dizer: mas Deus é muito bom, porque ele permitiria alguém ir para um lugar de tormenta? Porque ele permitiria alguém ali ficar sofrendo a eternidade para todo sempre? Por que ele permitiria tal coisa? O mundo já estava condenado. Mas Deus, com seu infinito amor, ele envia o seu Filho para trazer a solução para a humanidade, para trazer a esperança para a humanidade. Eu venho dizer para ti que só tem esperança em Jesus Cristo, que só tem salvação em Jesus Cristo. O amor de Deus está aí, que ele enviou o Filho dele. Se nós rejeitamos a Cristo e partimos dessa terra sem ele, já estamos condenados ao Hades. E não é pela falta de amor de Deus, não, é porque você rejeitou. Mas neste momento, através desse vídeo, eu venho convidar você a aceitar a Jesus. Eu venho convidar a você a entregar a tua vida por completo a Jesus. O Hades existe. O Hades é real. É um lugar de tormenta. É um lugar de punição para todos os pecadores mortos.
E para sermos purificados dos pecados e podermos ir para o céu, a palavra vem nos mostrar que o sangue de Cristo é que nos purifica de todo pecado. Mas não se engane, após a morte só resta julgamento. O dia para você aceitar Jesus, o dia para você mudar a sua conduta é hoje. Por isso, aceite Ele, se arrependa dos teus pecados e receba a paz de Cristo em teu coração. Neste momento, eu gostaria de estar fazendo uma breve oração pela tua vida. Senhor, meu Deus eterno amado Pai, diante, meu Pai, desta curiosidade, desse estudo, Senhor, eu venho a Ti, Senhor, com temor, meu Deus, rogar pela Tua infinita misericórdia. O Teu amor é este, Senhor, que Tu enviou o Teu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, possa ir para a morada celestial. Deus poderoso, toma em Tuas mãos a vida, meu Pai querido, de cada um, Senhor, que está neste momento, orando, falando contigo, pedindo da Tua infinita misericórdia, pedindo, meu Pai querido, para Tu livrá-lo, pedindo para Tu livrá-lo, meu Pai, da Tua ira futura, livrá-lo, meu Pai querido, ó Senhor, da condenação eterna. Toma em Tuas mãos, ó Deus poderoso, a vida de cada um, Senhor. Venha trazer a paz neste coração, este que está aceitando a Ti como o único e suficiente Salvador. Mostre o caminho para ele, para ela, um caminho de santidade, um caminho, meu Deus poderoso, de submissão a Ti, um caminho de reverência, de obediência a Ti, Senhor. Recebe a oração de cada um, Pai. Eu rogo e profetizo paz sobre os corações neste momento. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Quem vos despede neste momento é o vosso irmão em Cristo, Elton Martins. Você esteve no canal A Verdade.